Vou ser elitista no meu medo de terror, porque o meu medo de terror é terror de terror. Ou seja, eu não consigo ver porque tenho pesadelos, ok? Exato. Aliás, tiveste pesadelos depois da nossa Watch Sim, Party no LX é Factory. Não no dia, não logo na noite a seguir, porque na noite a seguir estava demasiado cansada para sonhar sequer. Mas na noite seguinte, sim, os zombies fizeram uma visita aos meus sonhos. Isto é que é profissionalismo. You okay? Yeah. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer exatamente o que não podem perder. Eu sou Inês Braga Sampaio e tenho terror de zombies, ao ponto em que me dão pesadelos. Eu sou o João Malheiro e sou gamer nas horas vagas. E eu sou a Daniela Espírito Santo e os únicos fungos que tolero são no prato. E por falar em fungos, hoje a nossa Watch Party não tem cogumelos intencionalmente. Estivemos na antestreia da nova temporada de The Last of Us, em Lisboa, e vamos explicar-vos porque é que têm de ver esta série. Até porque temos entre nós alguém que não fez nenhuma coisa nem outra, não é, Inês? É assim, eu não joguei, mas vi as cutscenes e sei tudo o que acontece nos jogos. E não vi a série, mas também sei o que se passa em todos os episódios. És aquela pessoa que vai pesquisar toda a narrativa sem nunca ver nada. É isso mesmo, sou mesmo essa pessoa. Esta semana temos então um episódio diferente, porque estivemos na antestreia da segunda temporada de The Last of Us no LX Factory, ou seja, estivemos literalmente numa Watch Party. Estamos a fazer valer o nome do nosso podcast e vamos recapitular a primeira temporada e antecipar a super aguardada segunda parte da série. Mas antes de assustarmos a Inês, as novidades da semana. O fim de semana de Páscoa é a altura ideal para irem ao cinema com amigos e família e a nossa sugestão é Pecadores. O realizador Ryan Coogler, que fez os filmes de Black Panther da Marvel, traz-nos uma mistura de ação e terror já altamente aclamada pela crítica especializada. Michael B. Jordan faz o duplo papel de 2 irmãos gêmeos que regressam à cidade onde nasceram para descobrir que está infestada de vampiros. Hailey Steinfeld interpreta uma das criaturas da noite que ameaçam os protagonistas. É sem dúvida a principal estreia desta semana para verem em sala, menos para mim, que não gosto de terror. Mas se preferem ficar por casa, avisamos que a verdadeira dor já está disponível no Disney+. Os primos incompatíveis David e Benji reúnem-se para uma viagem pela Polónia para homenagear a sua querida avó. Pelo meio, redescobrem os laços familiares que tinham perdido com o passar do tempo. O filme conta com um trabalho todo terreno de Jesse Eisenberg à frente da câmara, como ator, e atrás dela, como realizador e argumentista, mas a estrela é mesmo Kieran Culkin, que acabou por vencer o Oscar de melhor ator secundário pelo papel. E não temos de sair da Disney Plus para falarmos de mais uma grande estreia. É a nova temporada da série de ficção científica Doctor Who. Chulki Gatwa regressa no papel do alien mais famoso da televisão britânica e Varda Saidu interpreta a nova companheira de viagens por espaço e tempo. Novos episódios que prometem concluir alguns dos mistérios introduzidos na temporada anterior. E estreou-se esta semana nos canais TV Cine a última temporada de Handmaid's Tale. Depois do que aconteceu na temporada anterior, que não vamos dizer o que foi para não dar spoilers, June tenta instalar-se numa nova comunidade, Serena procura um santuário, Luke e Moira correm um grande risco. Elizabeth Moss, Yvonne Strahovski e Anne Down brilham nos seus papéis, como já nos habituaram, aliás, na temporada que promete concluir em definitivo a história da escritora Margaret Atwood. E terminamos as nossas sugestões dando um salto à Netflix, pois Black Mirror está de regresso. A 7ª temporada da série criada por Charlie Brooker traz-nos 6 episódios que exploram os perigos da tecnologia, como de costume. E os fãs mais atentos vão poder encontrar várias referências a temporadas anteriores. Mais uma sugestão distópica como o tema principal desta semana. The Last of Us é a adaptação dos populares videojogos do mesmo nome. Trata-se da história de um mundo pós-apocalíptico em que zombies devastaram grande parte da humanidade e só restam pequenas comunidades. A primeira temporada foi um enorme sucesso junto do público e da crítica. Na semana passada estivemos na antestreia da segunda temporada. Sem spoilers, garantimos que a série vai continuar a dar que falar.
E para não arriscarmos, vamos começar por falar da primeira temporada. Malheiro, tu que daqui foi quem viu The Last of Us quando se estreou, explica a quem ainda não teve a oportunidade de ver a série porque é que vale a pena. Portanto, é como a Inês disse, um mundo pós-apocalíptico. Quem é fã deste tipo de realidades, ficção científica, já ir para o fim da humanidade, zombies por todo lado, ou seja, faz de terror, que a Inês não é, vai gostar muito da premissa só por aí. Mas até para quem não está tanto por dentro desse género, vale a pena porque é uma profunda reflexão sobre a humanidade no fundo. E cada episódio traz quase como uma breve lição sobre como somos capazes do pior e do melhor. E pronto, tem atuações fantásticas, é uma produção HBO, portanto é tudo grande qualidade televisiva, o melhor que se faz na televisão norte-americana. E a escrita é talvez até melhor que o videojogo, que se distinguiu pela escrita. Na série até ainda está melhor. E Concordo pronto. com isso porque eu também não gosto de terror como a Inês e consegui ver a primeira temporada toda de Last of Us. Pois, exato. Só fechei os olhos 2 ou 3 vezes. Exato. Assim, eu vou ser elitista no meu medo de terror, porque o meu medo de terror é terror de terror. Ou seja, eu não consigo ver porque tenho pesadelos, ok? Exato. Aliás, tiveste pesadelos depois da nossa watch Sim, é party no LX é Factor. verdade. Não no dia, não logo na noite a seguir, porque na noite a seguir estava demasiado cansada para sonhar sequer. Mas na noite seguinte, sim, os zombies fizeram uma visita aos meus sonhos. Isto é que é profissionalismo. Agora vamos entrar no capítulo dos spoilers. Portanto, se acharam a série interessante, pelo que já dissemos, então parem aqui o episódio, saltem logo para a Max, vejam todos os episódios e depois voltem para ouvirem o que vamos falar já a seguir. Antes, Daniela, tu mencionaste que acabaste de ver a série agora recentemente, tinhas visto todos os episódios na última semana antes de veres a estreia da nova temporada. O que é que achaste? É verdade, eu também nunca tinha visto The Last of Us, muito menos alguma vez sonharia jogar, e continuo com essa premissa na minha cabeça, não vai acontecer. Mas como sabia que íamos ter este episódio especial, não queria ser má profissional, e como jornalista que sou, lá fui eu. Fazer a investigação com muita necessária. coragem, fazer binge-watching, já que estamos aqui nos estrangeirismos, Exatamente. de The Last of Us. E posso dizer que me agradou bastante. Não é o estilo de série que eu veria voluntariamente, mas depois de ver forçada esta primeira temporada, posso dizer que vou ver a segunda de certeza absoluta. Estou mortinha por ver o próximo episódio, porque era aquilo que tu dizias há pouco, Malheiro, não é só uma história de zombies, porque isso para mim não me diz nada, confesso. Sei que há gente que gosta e tudo é válido. Eu. Tudo é válido, não é? Somos todos diferentes, mas para mim o que me atrai em The Last of Us é mesmo a história humana, as relações interpessoais e a maneira como eles tentam dar a volta a todas as dificuldades que têm. Agora se calhar vou fazer um paralelismo com Handmaid's Tale, que é só uma das minhas séries preferidas, e também está de volta, como vocês disseram há pouco nas notícias. O que me assusta e fascina em Handmaid's Tale é a mesma coisa que me assusta e fascina em The Last of Us, que é a perda lenta de humanidade quando tudo colapsa. Que não é muito inverosímil, é realista. É até. realista, é isso. Não é vamos ter um meteorito qualquer e as pessoas de repente ficam todas loucas. Não, é um descender gradual para o caos. E isso é uma coisa que me interessa bastante. Agora, sem fugir demasiado ao tema, já ouvimos as vossas opiniões, mas vamos ver se as pessoas que estiveram presentes na estreia da nova temporada concordam. É uma excelente série sobre a condição humana, sobre amor entre as pessoas. Excelente trabalho sobre o luto também e como conseguimos processar o luto, não só o luto pessoal, mas o luto numa sociedade distópica consumida por zombies. Os atores, a cinematografia, a imagem, a realização é 5 estrelas, tudo do início ao fim. Last of Us é uma boa relação entre quem está muitas vezes atrás do ecrã, que são os gamers, e quem está fora do ecrã, que são os não gamers. Neste caso, eu que em tempos fui um gamer e a minha namorada que não é,
passámos muito tempo a ver Last of Us e, portanto, acho que é a melhor característica da série é conseguir unir pessoas completamente diferentes, quer seja na tragédia, na solidão e também no amor. Depoimentos encorajadores de alguns espectadores presentes na antestreia do primeiro episódio da temporada 2, que também já está disponível na Max. Pedro Pascal e Bella Ramsey voltam a interpretar Joel e Ellie, respectivamente, com a adição de Caitlin Dever, atenção, uma grande atriz, no papel de Abby, uma personagem sobre a qual não vamos adiantar detalhes para não estragar a surpresa. Mas podemos dizer que é a miúda do Apple Cider Sim, Vinegar, é a certo? protagonista do Apple Cider Vinegar, que é uma série sobre... Aliás, podem ver na Netflix. Sim, também é uma série recente. Exatamente, uma série recente sobre uma jovem que finge ter cancro, tumor cerebral. Terminal, para ganhar muitos seguidores e fama. Aconselhamos mesmo. Essa também tem atores na nossa como listinha de Aisha Dee, recomendações. Alicia Devon Carey, vale a pena, na Netflix, podem ver. Mas de qualquer forma, voltamos a The Last of Us. O novo episódio, que dura cerca de 1 hora, introduz novas personagens, revela que há mais preocupações a ter com os infectados, que ameaçam a segurança da comunidade que acolheu Joel e Ellie, e deixa água na boca para mais. Malheiro, o que é que achaste desta antestreia? Já agora estamos aqui a pedir mais informação do Malheiro, porque ele efetivamente jogou o jogo. Sim, Não? mas eu joguei o primeiro. Não Joguei o jogaste. primeiro. Não cheguei a jogar o segundo. Então deixa-me dizer, eu vi as cutscenes todas do Pronto, segundo. eu também vi as cutscenes. no E YouTube. posso dizer que há cenas neste primeiro episódio que são iguaizinhas ao verdade. jogo. Até às palavras que eles dizem, Sim. a forma como é filmado, tudo e mais alguma coisa, iguaizinhas ao jogo. Sim. Eu fiz questão, eu neste momento sou ignorante então, porque eu fiz questão de não ver nada do segundo jogo de Last of Us, que era para não ser spoilada, quero apreciar esta segunda season, Sim. esta segunda temporada ao mesmo tempo que toda a gente, não é? Porque eu só vi Last of Us há uns dias e então já não pude participar de toda esta hype em 2023, não foi? Foi Exato. quando surgiu. Por isso eu agora quero participar ativamente deste momento da nossa cultura pop. Vais ter que ter muito cuidado, porque se há coisa que foi muito discutida foi o Last of Us 2 enquanto jogo e a história do Last of Us 2 enquanto jogo. E o grande spoiler de E o The grande Last of Us. spoiler. Esse eu já sei qual é, mas não vamos fazer isso. Não às vamos, Sim, pessoas. não vamos. Não vamos. Porque eu fiquei mesmo triste de Evitem saber. a todo custo. Aliás, isso é Preferia não ter sabido. Isso é um Pois, dos exatamente. grandes trunfos desta temporada. Do ponto de vista dramático, vai ser um dos maiores momentos da televisão, acho eu, este ano, sem dúvida nenhuma. Eu E vai preferia ser- não saber o que ia acontecer. Vai ser curioso porque a série, já na primeira temporada, alterou ligeiramente o primeiro jogo, ou o rumo da história do primeiro jogo. Fez algumas alterações que não são substanciais, mas mudam a ordem dos eventos ou alteram ligeiramente a perspectiva dos eventos, e portanto não sabe exatamente quando é que nesta segunda temporada vai acontecer o grande spoiler da segunda temporada, mas espera-se que seja mais cedo do que tarde. Portanto, vai ser nos Exatamente. primeiros episódios à partida. E Não outra- se sabe é bem onde. Outra Aceitam-se coisa que- apostas. Outra coisa que também ainda não mencionamos, mas que se calhar é interessante mencionar, é que no entretanto a temporada 3 também já foi confirmada. Exato. De The Last of Us, Sim. o que nos pode levar a pensar que, se calhar, tendo em conta que só há 2 jogos de The Last of Us, a história do The Last of Us 2 vai ser partida em 2 seasons. Exato. Ou então vão mesmo. Tomar liberdades. Tomar Lá- liberdades nós só criativas. tivemos acesso ao primeiro episódio, lá está. Mas de facto a crítica especializada norte-americana, que já teve acesso à temporada inteira, vários críticos disseram que é sobretudo a primeira metade do segundo jogo que é adaptada, e a segunda parte será eventualmente adaptada na terceira temporada. Se bem que também há outra questão do ponto de vista do que é a narrativa do segundo jogo, que tem um salto temporal. Exatamente, E adianta em que andamos, uns anos. adianta os anos, mas também há uma altura em que andamos para trás no tempo para ver outra perspectiva. Ok. E não sabemos bem como é que a série televisiva vai Lidar adaptar com isso, isso. tendo em conta que isso iria dar cabo muito do ritmo do que é uma narrativa mais convencional na televisão. Ok, Portanto, mas já há um salto, acho que podemos dizer isto sem ser mega spoiler, há um salto do primeiro jogo para o segundo, da primeira temporada para a 5 segunda. anos, não é? Exato. Exatamente, Sim. e sem adiantar muita coisa, aliás, podemos ver isso logo nos primeiros episódios. E no trailer. Sim, a relação do Joel com a Ellie começa muito tensa, muito fria. Não temos de dizer porquê, não temos de dizer o que acontece depois, mas é algo. Mas podemos explicar às delicado. pessoas que nunca viram The Last of Us qual é a relação original do Joel com a Ellie. Joel, que é o Pedro Pascal, Pedro Pascal. É a o pai de Bella todos Ramsey. nós, Yeah. todos os Pois, internautas. porque, pronto, isto não é spoiler porque é a premissa da série.
Portanto, no primeiro episódio vemos o início do Apocalipse e em que Joel perde a sua filha. E depois, já no Apocalipse, Joel é encarregado de levar Ellie, que é uma criança mais ou menos da idade da filha quando ela morreu, levar Ellie para uma localização específica. E ao longo da primeira temporada vemos a sua relação a evoluir e a ganhar uma proximidade muito grande, e de certa forma o Joel passa a ser o pai adotivo de Ellie, não é? Para quem viu Mandalorian, é a mesma coisa, mas sem um boneco. Exato. É Ellie, é o Baby Yoda. É o Baby Yoda. E o Pedro The Pascal é Last o of Us. mesmo. É o mesmo, só que com um bocadinho mais de expressão facial, Sim. porque o Mandalorian Sim, um bocadinho mais de Sem cara. máscaras. já. Exato. teve que fazer tudo sem mostrar a cara, não é? Também temos nesta temporada a introdução de algumas personagens, como a Dina, interpretada por Isabela Merced, e sem querer, mais uma vez, sem querer dar grandes spoilers, podemos dizer que tem uma grande química com uma das personagens principais, não vou dizer quem, pronto. E eu posso fazer um spoiler que não é spoiler. Eu olhei para a Isabela Merced e achei que era a Vanessa Hudgens. Parece É muito mais muito nova, parecida, bastante Parece mais muito. nova, não é? Exato, Claro. parece muito. E é Podia uma fazer o High excelente School atriz. Musical 15. Exato, ou a prequela do Skill Musical. E é uma excelente atriz, diga-se. É, sim, senhora, é verdade. fantástica, Rouba fantástica. todas as cenas, não estou a brincar. E pronto, e acrescentando aqui também um pormenor, ela tem uma grande química e uma relação muito importante com uma das personagens protagonistas. E já no primeiro episódio da segunda temporada dá para perceber que eles expandiram a relação com a outra personagem em termos de proximidade Exatamente. em relação ao videojogo. Portanto, já há aqui algumas Ou correções. seja, a personagem que ela interpreta no videojogo tem muito mais preponderância na Season 2. Exato. É Ou assim, pelo menos parece, não é? Também tem bastante preponderância, aliás, no jogo, simplesmente, agora é de forma não é de forma diferente, mas em Tem- relação a outra personagem Sim. também tem preponderância. Ou seja, Ok. há mais coisas em jogo do ponto de vista emotivo, digamos assim, Ok. do ponto de vista das ligações do que Ou seja, haveria ligações originalmente. emocionais mais complexas do que Exato. no jogo. Exato, Exato. porque antes era uma história um bocadinho mais isolada pelo facto de ter a sua ligação principal com uma só personagem. Agora Sim. fazem este jogo que, lá está, ainda complicará mais as Sim, coisas. aliás, isso é outra coisa engraçada, porque quer o outro videojogo são da perspectiva de uma personagem apenas. E a série não é, certamente será na perspectiva dos nossos protagonistas, mas nota-se muito mais um sentimento de comunidade. Eu acho que neste momento é um mundo em que Mais há várias denso. personagens interessantes e em que tu te preocupas com várias personagens, porque já não estás só focado na perspectiva de uma só. Aliás, deixa-me só fazer aí um pequeno reparo, porque no segundo videojogo tens a perspectiva de duas personagens. Quer dizer, só que- Espera aí, não no posso dizer no primeiro Exato. jogo, no primeiro jogo tu também ias saltando de personagem em personagem, não ias? Ou não? É sobretudo o Joel, mas depois há uma parte em que controlas a Ellie. Pronto. Sim. Pronto, isto Exato. já sou eu que não percebo nada de videojogos, mas eu tinha essa ideia, sim. Exato, no segundo videojogo a perspectiva é principalmente a Ellie, mas vais saltando para outra personagem, cujo Ok. nome eu não vou dizer para Sim. não dar E spoilers. cujo salto, lá está, é um dos desafios de adaptar o videojogo para a televisão. Do ponto Exatamente. de vista da sequência da narrativa. Ok, mas também é normal, Claro. no videojogo tu só consegues controlar uma personagem de cada vez. Exato. Numa série tu tens espaço para. Para veres Explorar. muitas coisas. Aliás, um dos melhores episódios da primeira temporada, que é o terceiro, dá um foco que nunca existiu a duas personagens secundárias do videojogo. E acabou por ser um dos episódios mais aclamados, não é? Que Eu adorei, valeu. confesso que adorei. Valeu à série e ao Nick Offerman muita atenção e atenção justa e muitos elogios que são merecidos. Por falar nisso, porque de facto tu precisas de um ator do nível do Nick Offerman para ter um impacto imediato num só episódio. Sim. E tivemos neste primeiro episódio desta segunda temporada algo de outro nível ainda. Falo da Catherine O'Hara, que faz de psicóloga do Joel. E tu percebes porque é que eles foram buscar uma atriz do nível dela, porque ela com 2 minutos de antena, 3, destrói-te. Domina a cena completamente. Sim. É que Eu já não havia desde Schitt's Creek. Né? ela, Por isso. olha, ela fez agora o Beetlejuice, a sequela. Verdade, também vi. Também tenho vi. a Está dizer- no The Studio. Sério, essa Está ainda no não The vi. Studio. E Que eu tenho, também tenho que ver. tenho a dizer que a Catherine O'Hara no Beetlejuice é provavelmente a personagem mais engraçada do filme. É Tipo, hilariante. constantemente faz com que tu te partas a rir. Mas esse é que é o problema, é que as últimas. Eu já não me lembrava que tinha visto o Beetlejuice. Efetivamente ela está lá.
As últimas personagens que eu vi dela são todas bastante hilariantes. Por Sim. isso ela, quando me apareceu ali no The Last of Us, eu comecei-me a rir instintivamente. Claro. E Só que não depois é- fica muito sério. Acho e que muito o é tenso. motivo para rir. Não, eu penso que o desafio das expectativas é precisamente um dos objetivos dessa cena. Porque tu pensas que vais ter uma interpretação engraçada, hilariante, como ela nos habituou, E mas depois depois fica muito dark, muito ela rápido. recorda-nos. É verdade. Não, a questão é essa, ela recorda-nos da atriz sensacional que é. Que é verdade. e multifacetada, E naturalmente. essa cena, as minhas 2 cenas favoritas do episódio são essa, em que o Joel está a falar com a personagem da Catherine O'Hara e é uma performance incrível dos dois, e o Pedro Pascal em 5 segundos, só com o olhar, faz uma mudança completa de emoção. É verdade. Incrível. E depois a outra cena lá está, a Dina da Isabella Merced e a Ellie da Bella Ramsey a fazerem umas coisas que não deviam estar a fazer com zombies, mas que é um momento de tensão, mas também de química entre as personagens muito interessante. Exatamente. Eu nessa parte, confesso, fechei os olhos. Exato. Mas essa parte, Foi essa parte que te valeu os pesadelos, talvez, não é? Assim, lá está. Começou a parte de tensão e eu assustei-me logo com apenas e só um acorde musical, assim mais. E eu dei um salto na cadeira. E a partir daí vi toda essa sequência com zombies de olhos e ouvidos tapados. Ou seja, como veem, eu tenho muita coisa a dizer sobre essa parte. Não, mas eu posso dizer uma coisa que eu acho super interessante em The Last of Us, não é a única, há muitas séries que fazem este balanço, mas é difícil fazer este balanço de forma bem feita, que é o balanço entre algum humor com terror. É verdade. Sim, e aí temos grande referência para mim para Bella Ramsey, Sim, que sim. está consegue. Genial, como Sim, sempre. exatamente. Aliás, no público em que nós estivemos presentes na antestreia, dava para perceber a forma como a série ia transportando as pessoas por essas emoções diferentes. Às vezes riam-se, outras vezes ficavam tensas, havia quem se assustasse, lá está. Foi giro termos essa oportunidade de ver ao mesmo tempo que um Numa grupo série não é cheio, habitual. uma sala cheia a ver uma série. É sempre super interessante ver uma sala cheia a ver uma série, né? Normalmente só vamos ao Pois. cinema, não é? Mas pronto, desta forma estamos a chegar ao fim desta Watch Party. Desta vez, no entanto, são os ouvintes a tomar a palavra. Aproveitamos a passagem pela estreia e pedimos a quem lá estava para nos recomendar The Last of Us em 30 segundos. Eis o resultado. É uma série absolutamente incrível, com um ator absolutamente incrível, apresenta muito bem o fim do mundo. É uma série maravilhosa. Com uma história que fez sentido, foi contexto, foi conexa, as expectativas são muito elevadas para a segunda temporada, portanto, é isso. Uma perspectiva de um mundo apocalíptico, com personagens cativantes. Incrível, surpreendente, tem zombies, tudo vai acontecer. Quem jogou, se calhar vai ter surpresas, temos que descobrir. Atores incríveis, o showrunner maravilhoso, é perfeito. E chegamos ao fim deste episódio especial do Watch Party. The Last of Us lança novos episódios aos domingos à noite na Max. A segunda temporada promete ser das grandes séries do ano e cá estaremos para confirmar. Por enquanto, no próximo episódio voltamos a ter um convidado. Sem levantar demasiado o véu, podemos prometer que será alguém ideal para assinalar o 25 de Abril. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. E até lá podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Este podcast tem sonoplastia de Beatriz Garcia e Diogo Casinha, sonorização de Paulo Teixeira e ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de José Luís Moreira.